Meus amigos, boa noite. Que bom que nós aqui estamos em uma das casas do Senhor Jesus. E é com muita alegria que nós comparecemos a reuniões que se dão em nome do Senhor Jesus. É uma oportunidade que temos, que será para toda a nossa existência. Sempre. Realmente nós agradecemos a casa, a oportunidade de estudo, mas agradecemos a espiritualidade amiga. Essa espiritualidade que nos acolhe, que nos sustenta, que prepara a ambiência para nos receber e que dá condições para que nós estudemos as lições do Evangelho. E nesse agradecimento agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, e ao Senhor Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso mestre querido. Hoje nós ficamos assim pensando o que nós poderíamos conversar. Então, como o dia 2 de abril, se Chico estivesse encarnado, seria aniversário dele, e entendendo que este companheiro é de fato um emissário do Senhor Jesus, nós resolvemos trazer para o nosso encontro um encontro com o Senhor Jesus através dele. Para nós começarmos a nossa fala, como nós sempre gostamos de fazer, nós precisamos primeiro trazer o Senhor Jesus, como assim deve ser em todas as nossas situações, em nossa vida como um todo. Nós ainda não temos o hábito de caminharmos com Jesus. O Senhor caminha conosco, mas nós temos essa dificuldade de caminharmos com o Senhor. O Senhor é nosso amigo, de fato Ele é nosso amigo, mas nós ainda não travamos uma relação de amizade com o Senhor Jesus. Então são encontros como esse que nós estamos a viver, experiências como esta que nós estamos a viver, que possibilita em nós o desenvolvimento desta prática, até que ela se internalize e nós possamos de fato caminharmos com o Senhor em todos os momentos, na modalidade do entendimento de Paulo, quando ele, já entendendo bem essa proposta do Cristo, ele afiança e transcreve para uma de suas cartas. Não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, quando nós trouxemos o nosso Chico, é porque nós vamos vendo que o Chico ele vai ser este amigo de Jesus. E ele vai anunciar esta amizade através da sua vida, porque ele vai viver o que está no preceito do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Sede Perfeito, especificamente no subitem Características do Homem de Bem. Então, quando nós lemos aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrando em cada citação o Chico a viver e a fazer. E o que prestamos, o que nós entendemos mais ainda quando nós nos debruçamos nos fazeres do Chico, é que ele deu notícias de que ele já era um espírito antigo desde a infância. Nós não somos Chico, de fato nós não somos Chico. Mas tem um livro que foi publicado pela Federação Espírita do Paraná, até de um professor que de uma área diferente da área humana, mas é professor, que ele vai dizer que o Chico é o protótipo do homem do futuro. Porque um dia todos nós, queiramos ou não, seremos um Chico Xavier da vida, ou digamos, vamos ter um comportamento igual ao do Chico Xavier. Como todos nós, um dia, eu não sei quando, não me pergunte quando, quantos milênios nós vamos levar, também isso não é motivo para nós nos preocuparmos, nós seremos um Cristo de Deus. Certo?
Isso é fato, isso é certo. Aliás, nós estamos fazendo curso para isso. Cada vez que nós renascemos, nós estudamos um pouquinho, nos preparamos, voltamos para o plano espiritual, avançamos nas reflexões. Através dessas reflexões vamos vendo aonde nós acertamos, aonde nós deixamos de acertar. Vamos fazendo curso. O povo que não gosta de estudar, só lamento, tá? Não gosta de estudar encarnado, vai ter problema com desencarnar, porque vai ter que estudar muito. Porque lá é aula direto, lá é curso direto. Não, nem pestaneja, porque essa é a verdade. Mas lá é diferente, né? Lá a gente vê que precisa mesmo e corre, né? Mas nosso caso aqui é o Chico. Nós vamos começar. Vamos começar por um fato acontecido. E é claro, como eu já falei do Chico, vocês vão logo dizer assim, já sei quem é o Chico, de quem se trata, é o Chico. Mas, como nós já sabemos que é, vamos lá dizendo que é realmente. Os relatos apontam para que, isso foi contado pelo próprio Chico, que quando ele, ainda pequeno, já na companhia da sua segunda mãe, que vocês sabem que ele tornou-se órfão, e foi morar com a madrinha, não é isso? Esse fato nós vamos pular. E foi uma experiência difícil na vida do Chico, que ele nunca relatou com esse sentimento que nós costumamos relatar as situações das nossas vidas. Porque nós justificamos a nossa falta de amor, de desamor, os nossos desequilíbrios, assim, também com o pai que eu tive, também com a história de vida que eu tive, mais ou menos assim, né? Então nós discorremos um drama. Quando eu digo nós, eu não estou me excluindo não, tá? Porque eu me pego na mesma situação. Também nasci lá no Ceará, e daí começa, né? Pois sim, mas Chico, diferente, relata a história dele de forma muito assim, natural. Por que natural? Ele renasceu em que planeta? Planeta Terra. Qual a característica desse planeta? Provas e expiações. Toda expiação é prova, mas nem toda prova é expiação. E toda e qualquer pessoa que renasce num planeta de provas e expiações passa pelas injunções das características deste planeta. Qual as características? Sofrimento, dificuldade. Que os espíritos empregam, eles usam uma palavra muito bonitinha, vicissitudes. Não é lindinha? Não é bonito? Não é? As vicissitudes da vida. Eu acho lindo. Né? Pelo menos não é uma coisa que dói, né? Depois a gente vai vendo que as dificuldades e vicissitudes são todas as situações que nos colocam em testes. Né? A vicissitude da demora do trânsito é uma vicissitude. O salário que muitas vezes não está compatível com as nossas necessidades, entra pela nossa falta de educação na questão dos gastos. Mas é uma vicissitude. A espera é uma vicissitude. E nós esquecemos de passar esses desafios para as nossas crianças. Nós estamos acostumando muito mal nossas crianças, não é isso? A criança abre a boca, a gente deduz o que ela vai falar e entrega pronto, não é isso? Não espera ela falar e não auxilie essa criança a esperar essa criança se jovem. Mas isso é para outro momento. Mas vamos lá para a história do Chico. Então o Chico relata-nos que depois dessa situação, dessa experiência com a sua madrinha, ele vai ser premiado com a sua segunda mãe, a senhora Cidália. Bom, e então a senhora Cidália se apresenta para nós como também um espírito bem amadurecido. E não poderia ser diferente, porque a espiritualidade não dá ponto sem nó. Para cuidar de um espírito da hierarquia do Chico, que é uma reencarnação muito difícil de ser realizada, porque demanda diversas equipes para auxiliar, para dar suporte, e para que isso aconteça e o aproveitamento seja geral, valeu, obrigado. Ó, esse menino precisa ficar mais perto, chega aqui, meu filho, fica aqui, é mais fácil. E para que nós tenhamos o melhor aproveitamento, tudo isso é porque o Senhor Jesus nos ama. Muitos espíritos se colocam para dar suporte, encarnado e desencarnando,
em diversas fases da caminhada da estada desse Espírito entre nós. É assim que funciona. Simples assim. Nossa reencarnação já é uma dádiva muito grande, qualquer reencarnação é uma dádiva nas nossas vidas. Mas um espírito com a missão, como a do Chico Xavier, como de uma irmã Dulce, como da Madre Teresa de Calcutá, como de um Gandhi e como de tantos outros, são reencarnações que precisam de uma estrutura muito grande, como de Joana d'Arc, como de Allan Kardec e etc, etc, etc. Né? Então, é o que vai acontecer. A Cidália vai chegar, vai assumir todas as crianças, que eram 9 filhos do primeiro casamento, e na sequência ela vai ter os seus 6 filhos. É 9 mais 6, tá? O povo hoje não quer 1, 2. Quando alguém diz, já está reclamando. E depois os espíritas ainda dizem para as famílias de comunidade, são todos loucos. Mas se não nascem na nossa casa, que nós temos como receber, para onde Deus manda estes espíritos que precisam renascer? Para a África, não é isso? Não é isso? Para os países onde a miséria é muito grande e para as comunidades onde a pobreza é muito grande. Mas sabe por que isso? Porque nós fechamos as portas e trancamos e não permitimos que esses espíritos renasçam. Nós não estamos aqui questionando nem fazendo conflito na vida de ninguém, pelo amor de Deus. Nós estamos falando que a espiritualidade nos fala e é uma grande verdade. Nós temos muito medo que as crianças morram de fome, não é isso? Eles quando renascem, não vêm atrás de encher bucho, não. Eles vêm atrás, sabe de quê? De se moralizarem, de conhecerem o Senhor Jesus. Esta é a proposta no plano espiritual. Eles não vêm atrás de castelo, nem de título acadêmico, porque isso é uma consequência. De certo, esses pais vão dar o melhor, mas o que eles precisam é dessa moralização. Certo? Então, essas encarnações desses espíritos que têm grandes tarefas, realmente me trabalham. Então, Dona Cidália, vendo que as crianças estavam na fase da escola, e aquela época, as escolas, que hoje nós dizemos que elas estão complicadas, não é? Mas naquela época não dava uniforme, não dava merenda, não dava almoço, não dava material, não dava nada. E a criança ainda tinha que comparecer uniformizada. A época era assim. E alguns de nós frequentou a escola ainda nesse tempo. Não vamos entrar aqui no mérito da idade, que somos todos crianças, porque somos espíritos eternos. Concordam? Fechado. Então, Dona Cidália, vendo a situação, reuniu todas as crianças da casa e levou o problema. Primeira lição, nós devemos fazer isso com os nossos filhos. A situação da família deveria ser discutida numa mesa redonda, sem esconderijo. Ave Maria, ele não pode saber que meu salário não está dando. E aí a criança cresce na ilusão e na mentira. Eu ensino a criança a mentir, não é isso? A gente não precisa traumatizar, mas a gente pode ser sincero, com afeto e com sinceridade. Nós vamos conduzindo essas crianças para a realidade das suas experiências. Quando ela traz a situação, ela faz uma proposta. Penso que todos precisam ir para a escola e não vejo como nós irmos votar, como vocês irem para a escola. Porque o pai de vocês ganha muito pouco, não dá nem para a gente comer. Eu já tive que lavar roupa para defender a nossa comida precariamente. Quando nós comemos 2 vezes por dia, quando temos 2 vezes por dia para comer. Então, vamos nos reunir, fazer uma oração, rezar para Nossa Senhora, porque eles eram muito católicos, não é isso? Pedindo uma inspiração. Segunda lição, oração para resolver uma questão. Em família, para trazer a solução. Até rimou, não é isso? Questão de solução. No dia seguinte, Dona Cidália reuniu as crianças novamente. Isso foi à noite, no dia seguinte, Dona Cidália reuniu as crianças novamente. E disse para elas que ela que o coração dela tinha pedido
que fizesse alguma coisa e achava que a solução estava no quintal. Ela na certa deve ter sonhado, nós espíritas já sabemos disso, desprendimento parcial durante o sono, somos levados a confabular com os espíritos, não é isso? Todo mundo sabe disso, e acordamos com ideias novas, renovadas. É isso que acontece quando nós desejamos e nos preparamos. Então ela pensou e disse assim, penso que no quintal tem a solução do nosso problema. E eles foram para o quintal. Então chegaram à conclusão que o bom seria ter uma horta. E assim, um se ofereceu para ciscador, limpar, o outro para cavar, e outro para fazer as mudinhas, e todos trabalhar. Todos! Terceira lição, trabalhar, colaborar, certo? Em família, né? Criança, pode juntar brinquedinhos, brinquedo, pode ajudar a mamãe a lavar a louça, mas vai ficar tudo engordurado. Deixa ensaiar, deixa treinar, depois você vai lá dar um jeito. É melhor do que ensinar essas crianças a nada fazer. Quem vai querer trabalhar depois de adulto? Ninguém. Não aprender, não sabe como fazer, não é isso? Mas deixa pra lá, a dona Cidália tá nassa. Começa a surgir o produto do trabalho. Alface, couve, tudo hortaliças fáceis de desenvolver e de produzir. Então vinha assim, terceira etapa, todos teriam que sair para vender as hortaliças e o dinheiro seria revestido para o ensino das crianças. Lembram? Material, uniforme, não é isso? Isso aí. Então, quando ela distribuiu, ela deixou o Chico de fora. Por que deixou o Chico de fora? Porque o bichinho era magrinho, coitadinho, como diz na minha terra, sequinho e doído. Se viesse um pé de vento, levava a coitada da criança. E ela, com pena, como ele era muito franzino, já não tinha muita saúde, ela resolveu poupá-lo. Só que ele não aceitou. Aí é que está já esse espírito, superioridade moral deste espírito já foi peditito. Ele disse que não, que ele podia fazer alguma coisa e que ele queria fazer. Então assim, enquanto os maiores levavam um cesto maior, ele levava uma porçãozinha pequena de alface e saía com aqueles camitinhos, perna fora, e era o primeiro a voltar com o dinheiro da venda. Talvez por ser criança e talvez pela fala do Chico, o jeito do Chico, ser todo o envolvimento, todo o afeto que fazia com que ninguém se recusasse a comprar as alfaces do Chico. Quem mais vendia era o Chico de fato. O dinheiro em chegando, qual era o compromisso do dinheiro? Para que era? Lembram disso? Para o estudo. Se fosse nós aqui, primeiro a gente faz um acordo, depois quebra o acordo, não é isso? Não, dona Cidália. Porque nós, para quebrarmos o acordo, aí a gente não educa nossas crianças, não é isso? Mas o acordo foi aquele. Aquele dinheiro não era para comprar doce, não era para comprar carne. Eles iam continuar comendo só arroz, só feijão, só 2 vezes por dia, porque o dinheiro, o destino, era para livro e para o uniforme. Foi esse o acordo inicial. Não tinha quebra de acordo. Que nós não temos a perseverança nas nossas ações em família, nem na nossa vida. Nós prometemos mundos e fundos. Aqui, quando a gente chegar lá fora, a gente já esqueceu. Essa mesma coisa quando a gente está no plano espiritual. A gente promete. Mas quando chega aqui, a gente desvia da promessa. Mas vamos lá. E então, ele vai ser esse menino que vai dar essa notícia desde cedo. E o tempo passa, o Chico então cada vez mais envolvido com a família. Depois que o Chico desencarna, tem um irmão que dá um testemunho, vai falar desse irmão Chico, de uma fala que quem traz é a dona Marlene Nobre, que muito me chamou a atenção. Ele diz assim, que toda a vida do Chico foi dedicada à família. E todo o dinheiro que ele ganhou, enquanto as crianças estavam crescendo, e até eles se casarem, até eles irem para suas casas,
O pagamento do Chico era destinado a dar o sustento dos irmãos todos. Todos. Tirando ele, quantos eram? Quem? 14. Porque o Chico nunca disse que os outros não eram irmãos. E nem a dona Cidália disse que os 9 eram enteados, como nós costumamos ouvir. Quem é você? Ah, ela é minha enteada, é a filha do meu marido. É assim que a gente fala, a gente diz assim, minha filha do coração. Nós não falamos. Nós temos essa dificuldade de abraçar o outro. Né? Ela nunca disse que os 9 filhos eram enteados. Eram todos filhos dela. Do coração. E 6 da barriga e do coração. Certo? Lição, a gente tem que fazer um estudo só sobre uma Cidália, né? Imagine sobre a dona Maria João de Deus, que é a mãe de Chico. Dá estudo não, dá seminário. E então o Chico essa fala desse irmão nos chama a atenção que ele, diante dessa tarefa que ele tinha para com a humanidade, não foi motivo nem justificativa para ele dizer assim, a humanidade já é muita gente. Então vocês aqui dêem um jeito de vocês. Não. Isso nos ensina que uma tarefa não substitui outra. O que nós costumamos dizer muitas vezes? Eu já vou para a casa espírita, então vocês dêem um jeito de vocês. Ou então a gente diz assim, eu não vou para a casa espírita, não posso ir para a casa espírita, porque eu tenho que fazer em casa. Realmente, eu não posso deixar a minha casa à descoberta, nem o doente da minha casa sozinho, pela tarefa da casa espírita, naquele momento. Mas eu tenho que saber organizar, uma vez assumindo a tarefa, eu tenho que dar conta dessa tarefa com responsabilidade. Foi isso que o Chico nos ensinou. Para amar a humanidade, eu preciso amar e respeitar aqueles que estão no meu entorno, até aqueles que eu ainda não consigo amar. A melhor definição que eu li até hoje sobre o objetivo da reencarnação me foi oferecida pelo Chico. Para mim. Ele diz que nós reencarnamos para amarmos mais aqueles a quem ainda amamos pouco. Nós precisamos amar mais. Aqueles que nós já amamos, vamos amar mais. E aqueles a quem eu ainda não amo, ou que eu amo pouco, eu nasço para aprender a amá-los. É essa a proposta. Eu ainda não sei fazer, eu li, eu entendi, agora fazer é o detalhe, tá? Eu também estou avisando porque parece que do lado de cá está tudo resolvido, né? A moça, coitada, quando morrer vai direitinho para o céu. Não pense assim não, comece a orar, mas orar muito, porque a situação do lado de cá é complicada. Tanto é complicada que precisa estudar mais do que quem está aí. Veja só a situação, não é? Então assim, o Chico ele vai nos dar lição de amor e humildade desde sempre. Mas desde sempre mesmo. É um missionário. É um grande missionário. Missionário porque ele em todas as ações da vida dele, em todos os momentos, ele vai dar notícias do Evangelho vivido. O Chico não vai fazer discurso. O Chico não é palestrante. Ele vai ser a carta viva do Evangelho. Para tal, não basta, como o senhor já vai dizer, o senhor já disse, e vai estar em Lucas, não basta dizer Senhor, Senhor. Do que adianta? Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou à casa espírita 3 vezes na semana. Eu vou todos os dias, de segunda a segunda. Vocês vejam o tamanho do fosso aqui, da dificuldade. Mas não basta. Isso na minha casa espírita, fora as outras casas espíritas que eu andei contando, são 25 casas espíritas que eu vou regularmente. Mas basta isso? Não. O que é necessário? Está lá em Lucas. É preciso fazer a vontade de Deus que está no céu. Foi o que o Senhor Jesus disse. Não adianta bater no peito e gritar, Senhor, Senhor, eu estou aqui, e achar que está resolvida a situação. O Senhor, Senhor, eu evoco ajuda para a minha necessidade. Isso nós vamos ter que fazer muitas vezes, mas essa evocação e essa ajuda que nos chega
precisa contar com nossa boa vontade, com o nosso esforço, com o nosso fazer, na medida das nossas possibilidades, certo? Porque o Senhor, nosso Pai, Ele é infinitamente amoroso e misericordioso. Ele, em cada movimento nosso, por mais simples que seja, por mais débil que seja, Ele nos sustenta através dos emissários que atuam em seu nome, esteja visível ou invisível, né? E Chico vai, quando Emmanuel vai dizer para ele que existe a possibilidade dele trabalhar em nome do Senhor, e pergunta se ele aceita, ele diz assim, mas se eu puder, eu aceito trabalhar para o Senhor Jesus. E ele sempre foi alguém que anunciou muito amar o Senhor Jesus, mas ele aprendeu na infância com a mãe dele, Dona Maria João de Deus, porque ensinava todos os filhos a rezar antes de dormir. E falava muito de Jesus para todos eles. E entre todos, o que mais ficou na memória com essa recordação foi o Chico. Quem era muito familiarizado na convivência com o Chico, dizia que ele carregava sempre na carteira um retrato de Jesus. E ele dizia que nós não carregamos o retrato do nosso querido parente, ele carregava do amigo dele. Não é como nós para adorar, porque às vezes a gente carrega o Dr. Bezerra de Menezes achando que ele vai livrar a gente do assalto, não é isso? Não, ainda bota assim, sou Kardec, sou de Kardec, né? Mais ou menos assim. Não, ele carregava porque ele tinha verdadeiro assim, respeito. E nos momentos de folga, ele contemplava aquele retrato enternecido. Então ele vivia dialogar com este amigo. Então, Emmanuel, quando vai trazer essa proposta, Emmanuel vai dizer para ele que ele pode sim. E ele, o que eu preciso fazer? Ele disse só 3 coisas. Aí ele achou, né, como bom mineiro, 3 coisas é pouco, né? 3 coisinhas, né? Aí ele disse, quais são o senhor? Porque sempre chama seu Emmanuel, tudo é senhor, tá? Essa intimidade assim, isso fica para nós. Ele vai dizer assim, primeira coisa, disciplina. Aí ele pensou, na minha infância até hoje, né, eu procurei ser obediente. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então não tinha para onde correr. Era pegar ou largar. E qual era a proposta? Apenas 50 livros. Coisa pouca. 50 livros. E depois que desse conta dos 50 livros, que ele tinha que estudar muito e ler muito. E fazer o bem sem parar. Já tinha essa situação. Depois que tivesse 50 livros, está acabada a tarefa. Então tá bom, então vamos começar a trabalhar logo, não é isso? Certo? Acabaram os 50 livros rapidinho. Ele disse, seu Emmanuel, esse é o 50. Acabou? Ele, não, tem mais 50. Eu acho que o Emmanuel esqueceu de dizer que era 50 de cada vez. E é uma lição para nós. Quando acaba uma etapa na vida de dificuldade, estamos encarnados, não é isso? É oportunidade de crescimento, e a espiritualidade nos apresenta outra proposta desafiadora. Nunca estaremos sozinhos, tá? Temos sempre socorro do plano espiritual, todos os momentos. E então até que chegou um momento em que ele já tinha cumprido 50, mais 50, mais 50. Aí ele, Chico, disse assim, mas seu Emmanuel, agora já são 150, agora basta, né? Agora já chega. Aí então Emmanuel disse assim, chega. Em acabando, nós vamos desencarnar você vai voltar para o plano espiritual, de imediato. Concorda? Não, senhor, não quero não. Ah, não quer não? Então, você não tem mais direito a sua vida foi cassada de direito. Ele não teve mais direito. Missionário é assim, tá? Missionário grande. Nossa missão é ser dona de casa, é ser pai, é ser mãe, é ter vizinho, é ser síndico de edifício. São essas tarefinhas bobas, certo? É ser funcionário público, é ser professor, pagamento atrasado. Isso tudo faz parte do planeta de provas e expiações. Coisa pouca. Agora, missionário do porte de Chico Xavier,
de Kardec, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, outra situação. No futuro teremos condição. Vamos lá. E então ele vai louvar o trabalho, porque ele vai ser um trabalhador do Senhor. Em todos os momentos ele vai adquirir cada vez mais a confiança de quem? Dos benfeitores. Os benfeitores investem também em nós. Sempre. E eles acreditam em nós. Gente, os benfeitores é como pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui? E todo mundo é filho, né? Todo filho apronta. Todo. É pai e mãe, mas já aprontou. De alguma maneira aprontou. Acontece o seguinte, que o filho apronta, a mãe e o pai fica, mas fica. Basta ser chamado na escola. Eu sei porque eu passei muito por isso. Teve um período que era toda semana. A gente não mais onde enfiar a cara. Aí a gente vinha de casa, vinha da escola para casa chorando de vergonha. E dizia assim, esse não tem jeito, eu vou fazer no quê? Mas no primeiro prenúncio de que a criança diz assim, agora eu quero melhorar, você aposta todas as fichas, não é isso? Os benfeitores vivem apostando tudo a nosso favor. E reivindica ajuda, e fazem acordo no plano espiritual, e assinam promissória para nos ajudar, porque nós muitas vezes desperdiçamos as oportunidades. Estar reencarnado, estar numa reunião como esta, é termos uma promissória, alguém assinou essa promissória para nós. Parece brincadeira, mas essa é a verdade. Eles não falam, muitas vezes até falam para nós, quando nós estamos durante o sono do corpo, no desprendimento facial. Mas eles apostam tudo e fazem tudo para nos ajudar. Só não fazem mais porque nós não permitimos. Então, ele vai ser realmente a materialização da promessa do Senhor, porque o Senhor disse que não nos deixaria órfãos. Iria enviar para nós ajuda, e a ajuda está no plano invisível e está entre nós, no meio dos encarnados, não só como os grandes missionários, mas como esses colaboradores anônimos, os pequenos colaboradores, as ajudas pequititas que nós não valorizamos no dia a dia. Bom, e então ele vai ser esse apóstolo do Senhor. De fato vai ser, né? Ele é além de discípulo. Vocês sabem o que é discípulo, o que é apóstolo? Discípulo são os aprendizes. Nós estamos aqui na condição de discipulados, porque nós estamos querendo aprender. O apóstolo é aquele que fez o discipulado, já passou pelo discipulado, e ele já sabe fazer, ele foi em prática. O Chico já colocaram um apóstolo de seu Jesus nesse sentido. Porque ele vai nos ajudar a sair do pessimismo. Ele vai nos ensinar com a própria vida, nos dando exemplo constantemente. Ele vai trazer para nós aquilo que o Senhor nos solicitou que fizéssemos, a condição de conhecermos a verdade, para nos libertarmos. A palavra do Senhor, se conheceres a verdade, esta verdade vos libertará. Então esse missionário vem nos ajudando a sair da dificuldade do entendimento das lições do Senhor. Porque Kardec, ele vai codificar a doutrina, e a codificação é de muita importância. Mas o advento do Chico Xavier vai ser para a humanidade o desdobramento explicativo do Evangelho do Senhor. Vai ser com o Chico, através de Emmanuel, em peso Emmanuel. E nós vamos contar também com Humberto de Campos, que também vai ser muito bom, né? Aí nós vamos ter colaboração de Amélia Rodrigues, através da mediunidade do Divaldo, né? Nós temos essa contribuição muito importante, mas Emmanuel, ele vai trazer para nós o pensamento do Senhor desdobrado em diversas etapas. Todos os livros de Emmanuel, nós temos que nos debruçar para estudarmos página por página. Pão Nosso, Fonte Viva, Palavra de Vida Eterna. Esses livros são de suma importância,
É como se Emmanuel estivesse a mediar o pensamento do Senhor Jesus. É como se ele fosse médio, digamos, se é que nós podemos falar assim, de uma forma muito grosseira, médio da palavra do Senhor para nós. Então, ele vai nos levantar da nossa paralisia, porque o Chico vai nos incentivar a fazer o bem. É impressionante. Nós ficamos sensibilizados com todas as propostas trazidas por eles, e a partir de Chico, aqui no Brasil, vai eclodir a assistência social na abertura dos pensionatos, das obras sociais de toda sorte e da abertura das casas espíritas. Nunca se abriu tanta casa espírita em lugar nenhum no mundo. Como o evangelho. Primeira proposta do evangelho. E ele dizia assim: se a casa espírita tiver que optar entre a evangelização e a atividade mediúnica, se não tiver condição de manter as duas, fecha a mediúnica e deixa a evangelização. Porque se evangelizarmos os homens, nós esvaziaremos as cadeias. É fato. Nós cometemos erros, nós nos compliciamos com o crime, nós sonegamos e somos sonegadores, porque nós não somos evangelizados. Quando nós dizemos nós, somos nós mesmo. Que a gente bate no peito que não é, mas na fila do banco, se eu encontrar Rose lá na boca do caixa e eu for o 25º, a minha senha for 172, eu tenho que pensar muito bem, lembrar muito do evangelho para dizer: Rose, você guardou meu lugar, né? Cheguei atrasada, mas cheguei. Rose nem sabia que eu ia. Isso não é desonestidade? Me diga se não é. Não é? Quando eu digo para minha criança: olha, se alguém ligar para mim, diga que eu não estou. Eu não estou ensinando ela a mentir, a ser caloteiro, trambiqueiro. Tô ou não tô? Então, eu não sou evangelizado. E o pior, como dizia minha amiga Eleni, eu sou meia espírita. Porque eu conheço a doutrina espírita, pelo menos de letra, mas não consigo viver. Para viver é bom para os outros, né? Eu digo assim: olha, isso aqui tudo muito é bom para o outro viver, né? A gente veio fazer estudo para os outros fazer, mas para cá nada. Deixa eu fazer aqui, eu já disse para os outros fazer, acabou. Quando não é essa a proposta, estamos todos na mesma situação, vivendo esse desafio de aprendermos as lições do Evangelho, né? E ele vai dizer que se ele não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, ele não teria ficado. Porque a proposta do Espiritismo é reacender, trazer o cristianismo redivivo para os nossos corações. É por isso que se assenta na proposta de transformação da humanidade. Eu só vou me transformar através do Evangelho do Senhor. E não adianta, queridos, eu saber o nome dos evangelistas, não. É fácil. Esse foi um filho meu que disse para mim. Disse assim: isso é fácil. Realmente, eu acho que ele foi intuído. Lá em casa sempre teve esse desafio. Eu nem sabia quando era eles que estavam falando ou quando eram os observadores que estavam falando por eles. Você é boa de saber nesses negócios tudinho aí que está no Evangelho. Quero ver você fazer. Verdade ou mentira? Saber quem é o evangelista é fácil. Agora, fazer o que o evangelista escreveu, porque foi a indicação do Senhor para nós vivermos, aí é outro assunto. Diferente do Chico, que ele fazia e não falava. Por isso nos impressionou. Nós vamos encontrar pessoas que não acreditam no mundo espiritual, não aceitam o espiritismo, não concordam com nada do movimento espírita, mas nós ainda não encontramos, não tem quem possa atacar o homem Chico Xavier. Não tem como. Não tem como. Oral, ilibada. Por quê? Porque vivia o que ele aprendeu com o Evangelho do Senhor. Bom, então ele vai ser porta-voz de Kardec, vai ser essa pessoa sorridente. Chico tinha uma característica maravilhosa. O Chico, e às vezes a pessoa acha que para ser espírita ou para ser um espírita certo tem que andar sisudo, né? Não, Chico sempre sorriu. Chico sempre foi leve, muito leve,
sempre contou até suas situações mais difíceis, mais dolorosas, mas não para imprimir dor, mas para dizer que ele também, como todos nós, passou pelas dificuldades que faz parte do planeta e que nós podemos superar com o Senhor, sob o amparo dos benfeitores espirituais. E sempre foi muito leve, muito gracioso, sempre cheio de gracejo, sem perder a educação, sem perder o seu porte de pessoa, de espírito elevado. Ele sempre contou essa história de que ele teve num avião e teve uma turbulência e todo mundo gritou, nós vamos morrer, e que ele disse, que ele também começou a gritar, eu vou morrer, aqui para nós. Vocês acreditam que isso aconteceu? Vocês acham que Chico, ele podia até estar assustado, porque também ele estava encarnado, digamos. E ele não queria desencarnar, nem quando ele escreveu 150 livros, porque ele ainda queria aproveitar a encarnação, ele não ia dizer assim, oh, pode me levar que eu quero ser o primeiro. Não. Mas ele, a ponto de se levantar e gritar, vale meu Deus, eu vou morrer. Ele contou essa história que todo mundo riu, até num programa de televisão. Por quê? Porque ele quis dizer que medo da morte faz parte de todos nós que moramos no planeta. Isso é uma coisa comum, que não é vergonha ter essa dificuldade. Mas ele deixou uma lição bem bonitinha. Qual foi a lição? Que quando ele começou a gritar, diz ele, que o seu Emmanuel apareceu para ele. O que se passa, Chico? O senhor não está vendo? O avião está para cair. E qual o problema? O problema é que eu estou perto de morrer. E se você morrer, como todo mundo vai morrer? Olha a lição dele. Mesmo diante da dificuldade, a única coisa que pode nos acontecer, o máximo é o quê? Nós desencarnarmos. Quem é que vai ficar aqui sem desencarnar? Foi isso que a primeira lição que ele passou. Aí vem a segunda lição, que diz ele, que o senhor Emmanuel falou para ele, né? Já que você vai morrer, morra com educação. Aí disse para nós, aprendamos a ter educação, a sermos gentis, moderados, pacientes, né? Estamos no processo, né? Então, sofreu-se reclamar e fez bem para todos, é verdade. Cumpriu a lei de amor, justiça e caridade na íntegra. Basta nós pegarmos este capítulo do Livro dos Espíritos, é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e fazermos a conferência. Todas as citações se aplicam ao viver do nosso Chico. Foi processado? Foi. Ficou triste? Ficou. Ficou preocupado? Ficou. Mas não revidou. Coisa que nós estamos viciados. Eu quero justiça, é a frase do momento, né? Essa justiça, ela está no sentido de vingança. Isso, gente, eu lamento muito quem está abraçando esse nome justiça no entendimento da vingança. Porque vai ficar preso ao magnetismo da ação e a gente não sabe por quantos séculos durará essa situação. Que a palavra justiça vem em referência à lei de Deus, que vai estar para todos nós, de acordo com as nossas ações, nós daremos conta e sofreremos as consequências. Mas essa lei é lei de amor e misericórdia. Certo? Entendido? Então fez o bem a todos, humano, benevolente, ele já está na humanização dele bem adiantado. Nós estamos iniciando o nosso processo de humanização, tá? Nós falamos assim, eu sou um ser humano. Nós estamos na escola de humanização. Estamos nos humanizando. Seremos humanizados quando nós formos efetivamente generosos, benevolentes, estivermos praticando as virtudes. Bom, vamos agora. Dá tempo? Não. Acabou o tempo, né? Vamos só entrevistar o Chico. Chico, me fale da vida. Aí eu adoro.
Eu falei domingo para as mães de uma comunidade em conflito. Elas riram de se escangalhar. Eu falei, se eu te perguntasse para o Chico sobre a vida, como foi perguntado, ele respondeu: a vida é dura para quem é mole. Ou melhor, a vida só é difícil para quem tem corpo mole, quem não quer enfrentar a vida. Certo? Mais ou menos isso. Chico, me fala sobre a preguiça. É uma doença de quem quer descansar muito. A gente gosta, né, de um barranco, como diz na minha terra, né? Ou de um mar pegando fogo para comer peixe assado porque já está salgado. Não é isso? Sem espinha de preferência. Disciplina também é amor. É o que está faltando para as nossas crianças e que está resultando na nossa juventude. É a falta de disciplina. A partir da família, dos pais, porque como é que eu vou implantar disciplina se eu também não vivo de forma disciplinada? Fica difícil, né? Vamos lá. Coragem, suportar a presença de uma pessoa que nos seja difícil para compartilhar em nossa vida. Todos nós temos. Essa é a coragem. Precisamos pedir, já que nós não temos, força para os benfeitores espirituais. Humildade. Para adquirir, nós precisamos esquecer de nós. A proposta é essa. Eu queria que fosse assim, porque eu quero assim. Mas não é mais o que eu quero. É o que precisa ser feito pelo que eu já aprendi. Certo? Então ele vai dizer para falar mais e falar pouco e ouvir mais. Sabe o que significa? Ouvir é observar o desequilíbrio do outro, a necessidade do outro, o desejo do outro, para a gente mensurar por onde a gente deve ir para agir com mais acerto. É isso que ele quer dizer, tá? Centro Espírita, ele disse, foi feito para, primeiro, evangelizar. Então tem que falar do Evangelho, tem que falar de Jesus, 365 dias vezes 1000. Todos os dias. Palestra que não fala de Jesus, está faltando alguma coisa. Modelo e guia da humanidade, quem é? Não pode ser outro. Como é que eu vou arranjar outro modelo? Muito respeito ao seu Gandhi lá. Mas ele não é modelo. Ele não é modelo e guia da humanidade. Vamos consertar. Ele é modelo, ele é referência como missionário. Vamos consertar, né? Mas modelo e guia para a humanidade, Gandhi é Gandhi porque ele se espelhou nesse modelo e guia da humanidade, mesmo não se dizendo cristão. Porque cristão é aquele que vive os ensinamentos do Cristo. Tem muita pessoa que diz que é cristão e não é cristão. E tem muitos que dizem serem ateus, que se comportam como cristãos. Não é isso? Isso aí. Então, justiça divina é essa. A cada um segundo as suas obras. Amar, queixou no amor. Essa é dura, né? Ah, meu filho, mas ele é terrível. Nunca mais eu quero que ele nasça comigo. Não amo. Aquele meu marido, agora dessa vez eu encerro com ele. Não amo. Aí o que vai acontecer? Vai nascer de novo. Querendo ou não, vai nascer de novo. Como marido eu não sei, mas que vai nascer, vai. Que vai ser como irmão, como pai, como sobrinho, aquele que atazando o juízo, que não deixa a gente quieto. Mais ou menos isso, né? Mas a gente vai superando. Amor é uma lei, quem não ama está fora da lei. A prece é a fonte de inspiração para todos os trabalhos. Nós vamos pensar na Dona Cidália. Toda a nossa história começou na casa do Chico, na reunião da Dona Cidália, e ela usou o recurso da prece para pedir a intuição para o problema evidenciado. Não é isso? Então, queridos, muita paz. Com o Senhor Jesus.